Adoção, amor, cuidado, família, diversidade, representatividade. São assuntos que eu quero usar nas minhas mídias sociais para falar sobre um assunto que transformou a minha vida, que é a maternidade. Eu sou Nayara Demarco e esse é o canal Quem é a Mãe? Eu sou casada com a Janaína e junta nós temos 2 filhos que vieram pra nós através da adoção tardia. Primeiro, eu queria explicar pra vocês do porquê da escolha do nome do canal, Quem é a Mãe? Essa é uma pergunta que é feita muita pra gente, muitas vezes essa pergunta foi feita pra gente. E essa pergunta sempre foi feita de 2 formas. A primeira é quando as pessoas queriam perguntar, indagar, especular quem era, na verdade, a genitora. E por incrível que pareça, e para você pode parecer algo meio óbvio, as pessoas ainda não estão educadas para saber que nem toda genitora é mãe, nem toda mãe é genitora, e que as famílias são constituídas das mais diversas formas. É uma dura realidade, meus senhores. As pessoas ainda não são educadas sobre a adoção. Então, por isso eu estou aqui, com meu óculos quebrado. Estou. Porque estamos na quarentena, bebê. Está tudo fechado? Correndo risco de ser cancelada? Pode ser que sim. É uma dura realidade, meus senhores. A segunda forma que essa pergunta é feita pra gente é quando as pessoas acham que o nosso relacionamento tem que ser baseado em um padrão heteronormativo, onde alguém tem que fazer um papel feminino e alguém um papel masculino, o que não existe. Ninguém aqui tá fazendo um papel masculino ou feminino na criação de uma criança. E essa história de papel feminino ou masculino, ela é muito relativa e ela foi construída por uma coisa que a gente sabe chamada... Isso mesmo, machismo. Bom, pode também não ser. Pra você que tá aí assistindo, pode até ser que você saiba que a gente não precisa se encaixar dentro de um padrão de cuidados de uma criança. Mas tem muita gente por aí que pensa que sim. Antigamente, quando as pessoas perguntavam pra mim, mas quem é a mãe? Eu respondia assim. Para Freud, o desejo de ser mãe se insere numa cadeia simbiótica referente ao narcisismo e ao falo, sendo o filho o substituto do pênis invejado e desejado na infância pelas meninas. Daí o sentimento de leatitude declarado pelas grávidas que desejam ser mães quando parecem carregar um rei na barriga e a completude narcisista fálica. Hoje em dia, se alguém me pergunta quem é a mãe, eu falo assim, me passa batata. Ninguém nasce mãe, bebê. Torna-se. Me perdi totalmente do que eu tava falando. E aí você pode me perguntar, mas e do ponto de vista da criança? Será que ela tá lá no abrigo, esperando alguém que vá se encaixar dentro de um padrão imposto pela sociedade, aonde alguém tem que fazer um papel masculino? Gente, a criança, ela só quer ser amada, ela só quer ser cuidada, ela só quer ser educada e, principalmente, ela quer ser adotada. Na maioria das vezes, as crianças elas estão sendo preparadas para receber os mais diversos tipos de família. E a gente sabe que as famílias podem ser compostas das mais diversas formas. E é aí que vem o seu gancho. Da mesma forma que a gente não nasce mulher, a gente se torna. Da mesma forma que a gente não nasce mãe, a gente se torna. Ninguém nasce homofóbico. E aí você tem 2 serzinhos, 2 criancinhas lindas, maravilhosas, para você pegar e desconstruir, mostrando para eles a importância da representatividade da sua família. Uma coisa muito importante. Esse tipo de informação é algo que a gente tem que ir colocando aos poucos. Não é assim, a criança chegou, você já vai lá abrindo a ciranda, jogando as cartas de tarô, chamando o sagrado feminino. Não é assim que funciona. Conforme as situações vão acontecendo, a gente vai conversando, porque a gente precisa entender também que não é tudo que a criança vai entender. Ela vai entender muitas coisas, mas da forma dela. E não é muita complexidade nos assuntos que elas vão conseguir compreendê-la. Então, por isso, a gente precisa ser muito preciso nas nossas palavras, como por exemplo, a nossa família é importante sim, as mulheres precisam de respeito, a nossa família é muito importante, existe uma diversidade de pessoas que merecem ser respeitadas e amadas. Então são essas palavras que, no meu ponto de vista, são palavras de poder que vai ajudar a gente quebrar essa estrutura homofóbica das crianças. Por exemplo, o Guilherme, que é o meu filho mais novo, ele uma vez a gente encontrou um casal de amigas nossas, e aí ele perguntou, vocês são um casal?
Aí a gente achou super engraçado e tudo, mas aí depois a gente ficou refletindo sobre isso. Pra ele, é tão natural que elas fossem um casal, como se elas não fossem, né? Os meninos, quando eles conhecem uma pessoa transgênero, eles jamais indagam pra gente se aquela pessoa é ou não é o gênero que ela se identifica. Eles chamam pelo nome, eles respeitam, eles não perguntam. Pra eles isso é muito natural. E como que a gente fez isso? Não foi introduzindo todos esses assuntos de uma vez. Vem cá, vamos falar sobre homofobia agora. Foi conforme as coisas foram acontecendo. Então, a gente participou da parada LGBT, a parada LGBT pela luta dos direitos das nossas famílias e tal. É assunto que a gente vai colocando pra eles da forma muito, muito, muito natural, conforme as coisas vão acontecendo. E isso é muito importante. É aí que vem aonde você pode começar a desconstruir isso, a homofobia. Eu quero contar pra vocês que toda terça-feira eu vou estar colocando vídeos aqui. E eu espero que vocês assistam, que vocês curtam. Como eu falei, esse material ele é muito importante, que ele alcance muitas pessoas. Porque as pessoas precisam ser educadas em relação à adoção. A nossa família precisa se sentir representada de alguma forma. Mulheres lésbicas que estão com a intenção de fazer alguma adoção tardia ou já fizeram alguma adoção, elas precisam também se sentir representadas, né? Então, vamos compartilhar aqui as nossas dores e os nossos amores da maternidade e as nossas lutas e também as nossas vitórias, né, que são muito importantes também. Eu queria agradecer muito o incentivo de muitas pessoas para que isso desse certo, para que eu falasse aqui. Gente, é muito difícil tá aqui com uma câmera virada para você e você falando sobre um assunto que é muito delicado, que é muito importante também, mas que você tem que ter muito tato e muito cuidado para falar. Queria agradecer as pessoas que me deram força para que isso acontecesse, porque você tá aqui se expondo, brincadeiras ou não, correndo risco de ser cancelada, de ser odiada, mas também de que pensando que vale muito a pena que a gente leve esse assunto para mais e mais pessoas, para que as pessoas parem, talvez até de ter um preconceito em relação à adoção tardia. Ao longo dos vídeos eu vou contando um pouco para vocês de alguns preconceitos que a gente já passou como família. Vou contar também um pouco da adoção, vou trazer algumas histórias. Eu acho que vai ser bem legal e vocês vão gostar. Então até o próximo vídeo, toda terça-feira, aqui no canal.